recebemos Renan Santos aqui no Diário dos Campos para esse bate-papo e conversar um pouco mais sobre essa agenda dele aqui na região e, claro, trazer as suas propostas, né? Trazendo as propostas nacionais, como que conversam com as ideias e com a visão que ele tem de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais e, claro, para o Paraná. Renan Santos, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui ao Diário dos Campos, bem-vindo a Ponta Grossa. Como que está sendo essa agenda aqui pelo Paraná e agora vindo à região dos Campos Gerais, como que está sendo esses dias aí para você e para toda a sua equipe? Olha, muito legal para mim. O Paraná, assim, o Paraná é quase o meu segundo estado, porque a maior parte das viagens que a gente faz fora de São Paulo pelo MBL sempre terminam no Paraná. Nossos eventos em Curitiba são sempre muito grandes, mas os eventos em Maringá, Londrina, a gente tem já uma longa história eleitoral no Paraná, já elegemos vereadores nas principais cidades do estado, tirando Ponta Grossa, que ainda não, mas na próxima com certeza serão alguns. E pra gente, assim, é um misto de sensações aqui, porque toda vez que eu volto para o Paraná, eu vejo cidades muito boas. As cidades de vocês são cidades fora de série. Ponta Grossa está nessa lista, mas as cidades grandes e as cidades médias, todas elas fazem sentido. E por que é fazer sentido como cidade para mim? É uma cidade que tem atividades produtivas diversificadas, algumas mais com agro, outras têm muito serviço, outras têm indústria, algumas têm todas ao mesmo tempo. Acho que Ponta Grossa tem um pouco de tudo, ela entra nesse pacote. A região dos Campos Gerais, ela tem essa característica de ser múltipla e também ser um entroncamento logístico. Mas o Paraná, ele fica nessa questão, porque para mim é paradoxal, que as cidades são muito boas, só que quando você sai de uma cidade para outra é horrível. Não horrível a paisagem é linda. O problema é que a estrada é horrorosa. E não faz sentido. E não faz. Quando eu cheguei, eu vim por Ourinhos, né? Fui lá pro interior de São Paulo e cheguei ali para Ribeirão Claro, que eu fui lá no Taiaiá, lá do Toffoli. Chegando, você já começa a ver a diferença. Então, o que acontece? Essa é a pergunta que todo paraense tem que fazer. O que acontece é que vocês têm um estado muito bom, é o 4º PIB do Brasil. As pessoas se esquecem disso. Quando você pedir para um estudante falar, faça um top 10 de PIB do Brasil, vão falar São Paulo, Rio, Minas, aí vão pensar talvez Rio Grande do Sul, as pessoas colocam, o agro, vão pensar Goiás, Bahia, que é muito grande. Não, o 4º lugar é o Paraná. Só que porque é um estado tão grande, com uma riqueza tão interessante, e ela não é valorizada pelo governo federal, e sequer as pessoas, elas vivem os problemas, elas endereçam o problema. Votam em deputados, isso eu acho que é a coisa mais dramática aqui, votam em deputados federais que estão lá discutindo comunismo em Brasília. O comunismo, não sei o quê, mas e a estrada? E a estrada? A região de Cascavel vindo para cá, a região de Londrina, Maringá vindo para cá. E como é que resolve isso? Ninguém está resolvendo. Ninguém olha por isso. Pacto federativo, o dinheiro é roubado do Paraná, mandado para a federação, aí vai para algum político do Piauí gastar mal e tratar mal as pessoas de lá, e essas pessoas saem do Piauí e vêm para cá. E aí? Como é que resolve isso? Acho que esse tema é o tema que mais me fascina. E eu estou rodando o Paraná para falar com as pessoas, para fazer as pessoas despertarem para esse problema. E como que está sendo esse contato, essa visão aí tem se confirmado em cada visita? E principalmente como que você e as ideias do partido, esse programa, né? Já podemos colocar aí como um pré-programa aí para uma campanha, né, presidencial, Renan. Como que vocês veem e que passo seguir para resolver isso? Contando que no Paraná temos um contexto onde o governo é muito aprovado, viemos aí de 2 gestões do atual governador e hoje em dia só se fala em quem será o sucessor do Ratinho Júnior. Como que vocês veem esse cenário e como eu falei, que propostas vocês pensam, que caminho a seguir para mudar esse cenário que você avaliou? Eu acho o Ratinho um governador razoável, como é razoável o Tarcísio e como são razoáveis a maior parte dos governadores brasileiros. Naturalmente tem governadores muito ruins, principalmente pro Nordeste. Governadores do Rio de Janeiro costumam ser todos governadores muito ruins, nem terminam os mandatos deles. Agora a gente está acostumado com um pouco. Então quando alguém faz um pouquinho, a pessoa fala, nossa, o cara foi bem. Por exemplo, aqui o Ratinho acertou na multiplicação das escolas cívico-militares. Isso é um acerto, ponto. Agora, essa questão logística não foi definitivamente endereçada aqui. E não há um plano, e não há nenhuma demanda, não há uma briga com o governo federal para isso. Veja, o Ratinho ele governou com o Bolsonaro e governou com o Lula. Nem o Lula nem o Bolsonaro olharam para o Paraná. O Lula ainda tem a desculpa de falar que não gosta do Paraná porque o paranense não vota nele. Agora, e no governo Bolsonaro, qual foi a atenção dada para cá? O Bolsonaro governou pelo eleitor do Nordeste para ficar dando auxílio emergencial, para ficar dando Bolsa Família, mas não focou para cá. Mesma coisa, eu vou em Santa Catarina e vou falar com os catarinenses isso. Não olharam para cá quando teve um governo de direita. O Ratinho fez um governo, andou com os dois, e com os dois essa questão logística não foi definitivamente endereçada. Assim como a questão da fronteira, das invasões indígenas. O Ratinho, como governador, eu vi agora, eu estava na região oeste, e eu vou retornar lá para Guaíra.
Ali, cara, você tá tendo invasão de propriedades de maneira absolutamente ostensiva, tocada por índio que nem brasileiro é. Tinham que tacar a polícia pra cima desses caras. E honestamente, se o Fachin mandar uma decisão ilegal, não, protejam o índio paraguaio, não respeite a decisão. A gente tá num momento no Brasil que a gente não pode mais aceitar decisão absurda. Tá faltando homem pra enfrentar esses caras. E eu fico preocupado com isso, porque eu vi agora recentemente o Rastinho dando uma declaração sobre o caso do Alexandre de Moraes, em que ele só fugiu. Ele tergiversou no assunto e fugiu. E não pode ser isso. E ainda mais eu tô falando do governador do 4º PIB do Brasil. O Paraná tem que se colocar numa posição diferente. O Paraná hoje, na hora de sentar na mesa e discutir, tem que falar, tô acima da Bahia, tô acima do Rio Grande do Sul, tô acima de Goiás. O Paraná é um estado sério, mas ele não é levado a sério e talvez as pessoas ainda não levem o Paraná a sério. Aqui mesmo. Sim, sim. E aproveitando então esse gancho, conta pra gente um pouco mais de como vocês vem idealizando essa campanha, o projeto do Partido Missão e o teu trabalho, né, já que a gente falou aí sobre a questão da infraestrutura, da logística, o papel do Paraná no Brasil, como que, desde a idealização desse projeto até chegarmos aqui nesse momento, como que vocês têm pensado, olhado e o que sugere, o que propõe para o Paraná, em especial aqui para a nossa região dos Campos Gerais, como no começo você falou, é um entroncamento muito importante para o Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, em investimentos em infraestrutura no Brasil e um novo marco para a parte de segurança no Brasil, a gente está falando na prática em atingir diretamente um estado como o Paraná. O Paraná sofre consequências da migração de outros estados, de estados que estão mal administrados, e essas pessoas vêm para o estado e você está tendo um aumento em moradores de rua e aumento em casos de criminalidade no estado por conta de migração. Ninguém aqui é contra as pessoas dos outros estados. Dito isso, a questão de lei e ordem tem que ser tocada e hoje a polícia não consegue fazer de maneira efetiva o trabalho dela. Eu vou alterar as leis federais todas, as leis penais, para que o crime não compense mais. Então o cara vai ficar muito tempo na cadeia, não vai ter progressão de pena, e isso é um objetivo claro. O combate ao crime organizado é uma bandeira, né, de vocês? É a bandeira 1. O dia 1 do nosso governo vai focar nisso. E aqui no Paraná, quando a gente começar o nosso enfrentamento ao crime organizado, ele vai começar tanto no Porto do Paranaguá, que a gente sabe que tem uma das facções que é o PCC, que atua na região, atua ali tudo em volta do Porto do Paranaguá, igual o Porto de Santos, em São Paulo, que foi tomado por eles, e a fronteira, a tríplice fronteira, onde entra droga e entra arma. E todo mundo sabe disso, inclusive tem terroristas islâmicos, tem gente da Somália que fica rodando ali. Ali é uma área perigosa, ali a Polícia Federal tem que estar muito presente. Então o começo da nossa operação tem que rodar nas duas pontas do Paraná, de um lado e do outro, do oeste e do leste, né? Além disso, o Brasil perdeu a capacidade de investir. Mas você falou, como assim perdeu a capacidade de investir? Desde que surgiu a Constituição de 88, o Brasil botou tudo lá. Você tem direito a tudo, você tem direito a educação, casa, saúde. Na prática você não tem nada. Se você é de classe média, você paga toda essa conta. Né, a pasta paga a escola privada, você tem que pagar um plano de saúde, tua vida é uma desgraça, e o Estado paga tanta conta do funcionalismo público que não sobrou dinheiro para investir, fazer ponte, estrada e ferrovia. Pois bem, aqui, como eu disse, o PIB está crescendo, a produção agrícola está crescendo, conversando com os empresários lá da região de Cascavel, eles estão falando em duplicar em 10 anos a produção agrícola. Onde você vai escoar essa produção? E aí não é colocado dinheiro de investimento para resolver esse problema. Então não há investimento direto na parte de ferrovia, na parte de novas rodovias, tem que duplicar todas as rodovias daqui. E não é só duplicar, não adianta a gente voltar a ficar fazendo, como sempre tem aqueles arremedos de rodovia, que vocês têm que ficar tudo esburacado porque é asfalto vagabundo. Tem que ser rodovia de concreto. Nos Estados Unidos é rodovia de concreto. O pessoal fala, não, rodovia de concreto é mais caro. Sim, ele é mais caro para fazer, mas o que você vai ter de manutenção com uma rodovia de asfalto é tão pior, é tão mais caro, que em 10 anos a rodovia de concreto valeu muito a pena. Então, óbvio que nós temos que ter rodovias duplicadas no Paraná de concreto, porque você tem uma hiperprodução agrícola e vai baratear essa produção. E isso vai permitir que, assim, o custo Brasil da pessoa que trabalha aqui no Paraná, ela diminua pra caramba. Isso nós precisamos fazer de maneira urgente. Como também nosso pré-candidato a governador, o França, vem falando, aqui é um lugar para receber data center também. Uma das propostas que a gente tem é focar muito em trazer data center, porque data center precisa de água e de energia. Qual o estado hoje que dispõe de mais água e energia do que o Paraná? Itaipu pode ser um lugar justamente para a gente trabalhar muito a parte de energia para resfriamento de data center e trazer data center dos Estados Unidos, data center chinês, para instalar aqui. E aí você traz uma mão de obra qualificadíssimo, sabe, dinheiro, emprego de alta qualidade. Então, os nossos projetos, eles têm um efeito muito claro sobre um estado como o Paraná. A questão da infraestrutura aqui é central, porque vocês não são um lugar pobre e favelizado. Não são. Podem se favelizar. Se o desenvolvimento de vocês não vier acompanhado do desenvolvimento de outras regiões do Nordeste, agora vai migrar para cá, vocês vão favelizar. Pode virar um São Paulo. São Paulo está sempre servindo de alerta. Mas se nós tocarmos isso direito, Paraná, cara,
é bem arrumado, as cidades funcionam, é um estado descentralizado, você tem cidades boas em várias regiões, vários polos. É cuidar, fazer infraestrutura, vocês serão um lugar de pessoas felizes e com dinheiro. Chamou a atenção essa proposta do data center, para quem não conhece, para quem não... Como que explica, poderia dar mais detalhes dessa ideia e como beneficiar, considerando esse potencial que você mencionou que tem aqui no Paraná? Vamos lá, pessoal que está nos assistindo, esse assunto é muito, muito importante. O mundo cada vez mais é virtual. As inteligências artificiais, coisas como criptomoedas, elas demandam muita capacidade de processamento de dados. Ou seja, você tem que ter data center com computador rodando a 1000, assim, em lugares especiais e específicos. Eu não posso pegar e colocar data center em um lugar em que a energia é cara, em que você não tenha, vamos dizer, instrumentos de resfriamento. Água é o principal instrumento de resfriamento. Então, um lugar que tenha energia barata e água, você instala data center. E aí, boa parte das inteligências artificiais do mundo vão rodar nos data centers. Os data centers também rodam, por exemplo, redes sociais, toda a base de dados das redes sociais. E o mundo vai precisar muito, muito, e isso vai aumentar exponencialmente nos próximos anos. Até porque as redes sociais e as inteligências artificiais, elas vão explodir. Então, o Brasil está numa boa posição e o Paraná também está. O Paraná, com energia barata e com água do resfriamento, e eles podem utilizar, inclusive, Itaipu para isso. Ele está numa posição em que eu posso convocar empresas internacionais, chamar a OpenAI, a dona do ChatGPT, chamar o pessoal da Meta, que tem a própria AI deles, o pessoal do Google, querem instalar aqui, vamos fazer uma parceria. E aí eles instalam os data centers e aquilo vira um hub, inclusive, para startups se instalarem próximo. Isso está rolando agora no Ceará. O pessoal do TikTok está fazendo um data center gigantesco no Ceará. Então, cabe no Ceará, cabe muito no Nordeste. O Nordeste tem energia solar, energia eólica, cabe também no Paraná. A gente tem a questão hídrica, da energia hídrica, por conta do rio Paraná, desse complexo todo hídrico que nós temos. Poxa, dá para fazer aqui. Então, isso vai gerar emprego de altíssima qualidade, gera arrecadação, é emprego privado, é só notícia boa. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos como esse, deixe o like e se inscreva no canal A Saída do Brasil. Até a próxima.